Me chamo Cláudia, sou engenheira química, tá? Me formei no Instituto Militar de Engenharia em 2006 e trabalho na parte de óleo e gás já há mais ou menos uns 15 anos. Tá? Atualmente, eu trabalho na Petrobras, na parte sou consultora técnica na área de relacionamento com contratos e relacionamento com a MP. E trabalhei alguns anos na parte de projeto do Refino, depois migrei para a parte de segurança de processo das nossas plataformas offshore, trabalhei em análise de risco, auditoria, gestão de mudanças, coisas bem diversas dentro da segurança de processo, e atualmente também tenho a alegria de poder ser uma das integrantes do corpo de docentes do Senai CETICT na pós-graduação em segurança de processo. Tá? Então, falando um pouquinho aí sobre mim, fiz meu mestrado na parte de engenharia química, na área de análise de risco, tá? E é uma área que eu realmente sou apaixonada, adoro falar sobre ela, porque eu entendo que a análise de risco, todos nós gerenciamos riscos a todos os momentos. Né? O professor Paulo mostrou agora do Covid, né? Todas as escolhas, né, que são realizadas, até o CCPF tem um artigo muito interessante de barreiras de voltar e do Covid, vou passar para o professor Paulo, está disponibilizando para vocês. Toda essa situação também, né, são escolhas e critérios, aquelas opções que a gente adota para tentar minimizar o risco à nossa saúde e à saúde dos nossos entes queridos. Né? Então, deixa eu estar partilhando aqui a apresentação, peço a gentileza de só me sinalizarem quando estiver aparecendo. Está aparecendo, pessoal? Já estamos vendo. Então, vamos lá, vamos começar. Então, agradecer muito todos vocês estarem aqui. A qualquer momento, pessoal, quiserem escrever no chat ou sinalizarem para fazer uma pergunta, sintam-se à vontade. Eu não consigo, como está na modelo apresentação, não consigo visualizar quem estiver fazendo alguma pergunta, mas peço aí apoio ao professor Paulo para fazer, sempre que for necessário, esse momento de pausas para a gente trazer a reflexão. Tá bom? Ok. Então, bem, vamos lá. Como já falei, né? Me chamo Cláudia, coloquei aqui os contatos do e-mail do LinkedIn, então já vai a primeira dica, que não tem a ver com voltar, mas tem a ver com a valorização de cada um de nós, e ali falar do meu trabalho. O Márcio falou da ABRISC, que é a Associação Nossa de Analistas de Risco e Confiabilidade, é muito bom, estejam lá, e LinkedIn também ajuda a divulgar o nosso trabalho, o nosso currículo, falar das nossas linhas de pesquisas, então acho muito interessante para todos também. E, para começar a falar de Boltai, eu combinei com o professor Paulo, mudei um pouco a ordem ali da apresentação e resolvi começar logo pela prática. A gente pensar num exemplo prático e hipotético, acho que isso vai ajudar a gente a entrar no mindset do tema, tá? Então, vamos num exemplo prático e hipotético. Imagina que você está indo para uma reunião gerencial, que tem um monte de profissional de especialidade diferente, pessoa de RH, financeiro, pessoal da logística, de TIC, pessoas que às vezes não têm uma experiência ali na área operacional do chão de fábrica. Imagina também que seu objetivo é explanar para eles um cenário de risco que você está preocupado na sua unidade. Por exemplo, transbordamento de tanque de gasolina. Você está preocupado, poxa, de um abastecimento excessivo desse tanque, né? Levar uma possibilidade de incêndio, uma contaminação ambiental, os impactos que isso podia causar a vidas, ao meio ambiente, à imagem da sua empresa. Né? E, além disso, você que percebeu que tem algumas lacunas, né, naquele cenário, e você queria conseguir recursos humanos e financeiros para tratar aquelas lacunas. Né? Então, esse é o cenário. Então, você está ali se preparando e indo para essa reunião. E o que muitas vezes
a gente vê, né, na área de segurança, a pessoa apresentando a situação, às vezes com uma comunicação que não conversa com quem não tem a mesma bagagem técnica. Então, vamos supor que chegue com um slide como esse. Prezados, gostaria de apresentar a todos um cenário de evento topo de transbordamento de tanque de gasolina. Mapeamos barreiras preventivas, monitoramento do nível, alarme de nível alto, intertravamento de nível alto, e observamos fatores de degradação importantes, procedimentos estão desatualizados, tem uma inibição frequente de elementos da malha de controle, as barreiras mitigadoras também têm lacunas. Por isso, a gente gostaria de contar com o apoio de vocês para os recursos desse projeto de melhoria da gestão de barreiras. Entenda, pessoal, tudo que está aqui era um estudo de caso. Tudo que está aqui é verdade, tudo que está aqui, tecnicamente, está certo. Só que cabe a nós, como pessoas que trabalham com a área de segurança, buscar sempre melhores ferramentas que a gente consiga se comunicar com as outras pessoas que, não necessariamente, para elas, esse linguajar é um linguajar que a comunicação se faça presente. E por que o Boltai ajuda nisso tudo? E é uma das coisas que a gente gosta bastante do Boltai. Ali, a gente viu uma comunicação com termos técnicos, a gente viu uma comunicação com slide cheio, uma comunicação que não necessariamente conversa com todo mundo, né, nesse cenário hipotético que a gente colocou. Agora, vamos supor que você use um Boltai uma parte gráfica. Pessoal, estou chegando aqui, estamos conversando, uma das atividades que a gente tem na nossa indústria é a estocagem de gasolina, tá? E, eu estou receoso que eu estou vendo que a gente pode ter uma situação de abastecimento excessivo desse tanque e isso levar ao transbordamento do tanque. E, com isso a gente pode ter fatalidade por causa de um incêndio ou uma contaminação ambiental. E, caramba, eu estou vendo algumas lacunas. Monitoramento, por exemplo, desse nível, está com um padrão que não está muito bem atualizado. Vou dar um exemplo hipotético. João, você poderia me disponibilizar 2 pessoas da operação para a gente poder revisar esse padrão e ver como vamos realizar o treinamento, a verificação em campo e a gente tornar essa barreira mais robusta? Ou o alarme de nível alto está direto com o dispositivo de medição de nível, não está legal. Ana, você que é a coordenadora aí da área de manutenção, consegue me enviar um técnico para a gente poder ver essa questão e regularizar isso? O intertravamento, ele está com alguma questão ali na lógica da automação que não está funcionando legal. Pedro, você que é da parte de automação, consegue um técnico de automação para a gente ver essa lógica? E tá aquelas outras, então você já está explicando, as pessoas já estão vendo o problema, não está um texto, está agora uma figura. Ele está vendo que você tem barreiras, né, que estão aqui tentando impedir que você chegue ao evento que você quer evitar qualquer custo, que é o transbordamento do tanque, e as pessoas estão se sentindo parte daquela gestão. E, Cláudia, mas e a pessoa que é de uma área tão diferente, né? A pessoa que é da área áreas não técnicas, como é que a gente está conversando com ela? Então, vamos lá. Poxa, Maria, você que é do nosso setor que lida com toda a parte de seguradora, poxa, fazendo essas ações de melhoria de barreira, será que a gente não consegue negociar com a seguradora e na próxima renovação baixar, né, o valor que a gente tem pago à seguradora? João, você que lida com a parte do órgão ambiental, a gente tem alguma pendência, alguma situação junto ao órgão ambiental desse sistema, que com essas melhorias a gente pudesse citar? Então, repare, com uma parte gráfica envolvida, você, de repente, cria todo o cenário de pano de fundo para as pessoas entenderem, não só entenderem o problema, como a entenderem a posição, o que elas podem fazer para ajudar a resolver e quais os ganhos
nesse caso, a gente está falando, pô, será que não dá para, né, renegociar a questão de seguro? Poxa, a gente vai estar preservando a imagem da nossa empresa. Pô, será que essa substituição desse elemento de nível que não está legal, eu não consigo uma peça que é um dispositivo que esteja no almoxarifado e que eu possa trocar? Você envolve as pessoas na resposta. Tá? Então, Cláudio, o que você acha que é o grande, entre aspas, assim, tchan o tchan, borogodó, o grande must aí do Boltai que está fazendo com que ele ganhe tanta repercussão? Eu acho que é a vantagem de graficamente comunicar. As pessoas se sentirem num contexto envolvidas e entendendo o papel delas nas diferentes questões. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Boltai. O São Paulo falou, pô, Cláudia, agora, né, o Boltai veio de vez aí para, né, a indústria de óleo e gás e para outras. Bem, primeira coisa que as pessoas vão pensar, né, por que o nome Boltai? Parece, né, veio de gravata borboleta? Sim, veio de gravata borboleta mesmo, tá, pessoal? Porque num Boltai simplificado, a gente tem essa visão que realmente parece uma gravatinha, tá com cinza claro, eu não sei se está legal para vocês, né, visualizarem, mas seria realmente esse formatinho de gravatinha borboleta, que eu teria do nosso lado esquerdo as ameaças, as barreiras preventivas que tentam ter o papel de evitar que essa ameaça leve ao vento topo, as barreiras mitigadoras que têm o papel de reduzir ou impedir que do evento topo a gente acarrete as consequências indesejáveis. Tá? Aqui já é o formato do Boltai mais completão, com fator de degradação e controle de fator de degradação. Pode deixar que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre cada um desses elementos, tá, pessoal? E dando um histórico para vocês, o Boltai, ele não tem, assim, um início tão bem documentado, tá? Os primeiros inscritos remetem a um curso de análise de perigos lá da Universidade de Queensland, na Austrália, de 79, e ele começou a ser mais fortemente usado no início dos anos 90, depois que a gente teve o acidente da plataforma Piper Alpha. Tá? E, Cláudia, o que a gente pode ter, assim, que segmentos que usam Boltai? Pessoal, qualquer segmento pode adaptar uma metodologia de Boltai à realidade de risco dela. E é isso que eu gosto muito do Boltai, ela é uma ferramenta muito democrática. Ah, tem muita coisa no óleo e gás? Tem. Tem muita coisa na indústria química e petroquímica? Sim. Aviação? A aviação é uma das grandes referências, né? Mineração também. Pô, Cláudia, gestão empresarial, eu consigo encaixar um Boltai na linha de risco de negócios? Consigo. Segurança pública, até eu vi um caso muito interessante desse, um dos consultores que eu tive a oportunidade de conhecer na área de Boltai, relatando que teve uma vez uma oportunidade de fazer um Boltai para a agência de inteligência, achei super diferente. Né? E os objetivos? Os objetivos aqui da nossa apresentação é apresentar a metodologia de Boltai para vocês conheçam, né, vejam como aplicar a técnica, tá, pessoal? Então, vamos destrinchar um pouquinho aquela gravata borboleta. A primeira coisa que a gente vê ali, pessoal, é a identificação do perigo e do evento topo, que é a parte central. Um pouquinho mais lá para frente, eu vou explicar exatamente o que é perigo e evento topo no Boltai. Principalmente o conceito de perigo, ele é um pouco diferente em outras técnicas de análise de risco, tá, galera? No lado direito, eu tenho as diferentes consequências indesejáveis, e ali a gente irradia, né, do evento topo até cada uma dessas consequências em potencial. E do lado esquerdo, a gente tem as causas, né, que levam até o evento topo. Tá? E para a gente, justamente de um lado e de outro, do lado esquerdo a gente tem as barreiras, né, preventivas, aquelas que tentam prevenir que a ameaça leve ao evento topo. E do lado direito, a gente tem as barreiras mitigadoras, que elas impedem, reduzem ou mitigam as consequências. Tá? Só que, pessoal, cada barreira, a gente não tem uma barreira que consiga ter uma efetividade de 100%. Né? Cada barreira vai ter alguns fatores que, infelizmente, vão reduzir a efetividade dela. No Boltai, a gente chama de fator de degradação. E para controlar, né, esses fatores de degradação,
a gente tem o que a gente chama de controle de fator de degradação. Aqui é uma outra coisa diferente do voltar e de outras técnicas de análise de risco. Tá? Ela mostra essa questão do fator de degradação, uma coisa que várias outras técnicas não mostram de forma explícita. Tá? E quais as outras vantagens, Cláudio? Bem, primeiro, a que a gente explicou ali no exemplo prático, né? Ela é uma forma esquemática, é simples, ele ajuda a gente a analisar os caminhos do cenário, ele ajuda a gente a contabilizar as barreiras, graficamente a gente já vê o que tem de barreira preventiva e mitigadora, né? Ele tem essa representação gráfica muito boa, ajudando na comunicação de equipe, ajudando no entendimento do cenário. Tá? E como ele tem essa questão do fator de degradação e do controle, ele faz um link com o sistema de gestão, então ele ajuda a gente a ver como está a confiabilidade de cada uma daquelas barreiras. E, por último, ele também pode ser uma ferramenta muito bacana quando a gente está investigando, né, algum acidente. Tá? E o que é a limitação dele? Bem, primeiro, pessoal, toda técnica de análise de risco vai ter suas vantagens e suas limitações. Tá? Por isso que a maioria das indústrias usa um conjunto de técnicas, porque elas vão se complementando. Tá? Ele não é um método de avaliação quantitativa de risco, então ele não vai me dar um valor numérico ali de risco do cenário. Tá? Casos muito complexos podem levar a diagramas muito congestionados. Então, a gente tem que avaliar muito o nível de detalhe para cada cenário, porque vamos pensar, qual são as principais coisas que o Voltaire tem de interessante? É eu conseguir me comunicar de maneira, né, melhor, mostrando o meu cenário. Se eu começo a detalhar muito, acrescentar muitos fatores de degradação, muitos controles, eu começo a encher bastante, né, o meu Voltaire, e até o ponto de que fica difícil, não só a comunicação, como a gestão de tudo que eu estou colocando ali. Né? E ele não é um método adequado para avaliar casos que apenas causas simultâneas acarretem as consequências. Ah, Cláudio, eu poderia agrupar uma ameaça com uma descrição longa e que, na verdade, fosse uma simultaneidade? Em tese, sim, mas realmente o ideal do Voltaire é que a ameaça ela seja específica, clara, sucinta e que dela eu leve diretamente ao evento topo, tá, pessoal? E quando a gente fala de Voltaire ou qualquer outra técnica, pessoal, vem muito o conceito de gestão de risco. E aí é muito interessante a gente sempre desmistificar, né? Muitas vezes, mas análise de risco, identificação de risco, é da segurança, né? É do técnico, né? É do engenheiro de segurança. Pessoal, gerenciamento de risco é de todos, né? Toda decisão que a gente toma, profissionalmente ou não, é baseado, né, numa análise de risco. Até se a gente atravessa ali uma determinada rua que não tem, às vezes, um sinal de trânsito, como é que a gente faz essa análise? Uma análise de risco, né? Mas, do ponto de vista mais acadêmico, a gestão de risco é toda essa parte de identificação, de análise, tratamento, né, dos perigos, dos riscos, que ameaçam a viabilidade, né, de um determinado empreendimento. Tá? E sobre o Voltaire, um dos grandes desafios dele, pessoal, não é só fazer o Voltaire, que por si só já é desafiador, mas é manter atualizado o status de cada barreira. Eu fui e mapeei minhas barreiras, ótimo. Mas hoje elas estão todas bem, estão todas íntegras. E como vai ficar daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? Para fazer esse acompanhamento, pessoal, é demandando tempo e esforço. Então, cada organização vai priorizar os critérios que ela usa para aquele cenário ser acompanhado, né, no seu monitoramento de barreiras. E o que a gente vai usar, via de regra, para fazer essa regra? Né? São os cenários acidentais relevantes, aqueles que possa ter liberação de substância tóxica, inflamável, radiação térmica, aquele que possa, de fato, causar ali uma letalidade, um impacto ambiental muito grande, um impacto para a imagem da empresa muito grande. Esses são os guidelines que a gente usa. E como gerenciar essa barreira na prática, Cláudio? Então, só a gente percebeu que a maioria dos acidentes graves, né, eles envolvem falhas de várias barreiras de proteção. Tá?
Então, com isso, a gente vê e monitorar, né, a integridade de cada barreira é vital para a gente ter uma operação segura nas nossas instalações, né? Então, a gestão de barreira é um processo de gestão sistemática que monitora, né, a integridade, a confiabilidade dessas barreiras, sempre olhando o lado preventivo e o lado mitigador, e definindo a responsabilidade para esse gerenciamento. Lá na frente a gente vai ver que o Voltaire tem esse link com o sistema de gestão muito claro, porque a gente tem que ter um responsável no Voltaire. Não tem aquela coisa de cachorro com dois donos, não. Tem que ter ali alguém que cuide, né, da barreira, que cuide do controle, para a gente ter a segurança, né, de que os requisitos da integridade daquela barreira estão sendo gerenciados. Tá bom? E aqui a gente volta à figura de Voltaire, que a gente estava antes. Tá? Vamos começar do início. Eu vou sempre deixar o termo em inglês, pessoal, que é o que você vai encontrar na maioria dos artigos, mas vou deixar do lado o nome em português. Tá? Então, o Voltaire começa ali pela parte central dele, pelo que a gente chama de hazard ou perigo. Tá? Em Voltaire, diferente de outras técnicas de análise de risco, o perigo não é uma situação, assim, vamos supor, ele não é um incêndio, a explosão, ele não é a situação ali já fora de controle. Ele é uma atividade, uma situação que é inerente à atividade da empresa, mas ela tem o potencial de causar um dano. Tá? Então, vamos dar exemplo prático que fica melhor. Os exemplos aqui a gente sempre trouxe coisas do offshore, que foi um paralelo, principalmente pelo fato, né, de boa parte dos alunos do programa, né, estar trabalhando para questões offshore. Então, exemplos de perigos que a gente teria nas unidades offshore. A operação de, né, tratamento primário de óleo, operações aéreas offshore, armazenamento de produto químico, tudo isso é atividade de dia a dia. Em cada uma das nossas unidades, a gente chega à aeronave, a gente tem que fazer o tratamento primário de óleo, a gente tem que armazenar produto químico, mas cada uma dessas atividades podem ter situações, né, que, de fato, levem, né, a riscos que eu tenho ali que monitorar. Então, essa é a primeira coisa importante no Voltaire. Falei em perigo, pensei em atividade inerente ao meu dia a dia, mas que tenha potencial de causar dano. Não pensei numa consequência final, explosão, incêndio, fatalidade, contaminação ambiental. Tá? Então, continuemos o Voltaire. Passo 2. Eu vou para o top event ou evento topo. Tá? O que é o evento topo? É o momento que eu tenho a perda de controle. É o momento que eu tenho uma condição insegura. E aqui, mais uma vez, também não é a consequência do evento, é a condição insegura. Então, se a gente está falando em plantas de processo offshore, a gente está pensando principalmente em eventos de perda de contenção primária. Então, por exemplo, liberação de gás asfixiante, vazamento de líquido inflamável, vazamento de gás com H2S ou com outros contaminantes, tá? Então, o evento topo é muito isso, é a condição insegura. Ainda não é a consequência, ainda não é, como a gente estava citando, a fatalidade, a contaminação ambiental, a perda da instalação por questões de um incêndio, mas é quando a gente tem aquela condição insegura se configurando. Tá? Consequência. Aqui vem outra coisa diferente do Voltaire. Na maioria das análises de risco, das outras técnicas, a gente começa pelas causas, aí lista, né, ali pensa no cenário, lista as possíveis consequências, as salvaguardas, classifica. No Voltaire, eu posso começar a montar o Voltaire pelas ameaças? Pode. Tá? Mas, Cláudia, por que o livro, daqui a pouco eu vou estar mostrando ele, que é a referência, né, de assunto Voltaire no momento, né? Por que o livro do CCPS fala para a gente começar por consequências? Então, ele fala para a gente começar pelas consequências, porque, mais uma vez, pessoal, os recursos são finitos. Então, se eu vou elaborar, investir recursos montando o Voltaire, se eu vou investir recursos monitorando barreiras,
faz sentido que isso seja feito para aquelas que têm as consequências mais relevantes. Então, quando eu começo a listar pelas consequências, eu já vou ali vendo se aquele cenário provoca, né, as consequências mais relevantes para monitorar ou não. E que pode ser essas consequências indesejadas? Qualquer evento indesejado causado pelo evento topo, tá, pessoal? Pode ser fatalidade devido ao incêndio ou explosão? Pode. Se eu estiver falando de projeto, pode ser um atraso no projeto de 3 meses? Pode. Se eu estiver falando de instalações, né, offshore já operando, pode ser um impacto na vida marinha por causa da contaminação de óleo? Pode. Tá? E aí o passo 4, que é a ameaça ou threat, né, que são causas que... Oi, fala, professor. Paulo? Oi. Fala aí. Não, tranquilo, Cláudia. Não, acho que foi algum ruído aí. Pode continuar, então, viu? Tranquilo. Qualquer coisa, pessoal, pode parar aí e perguntar, sinta-se à vontade. Então, o passo 4 são os threats, as ameaças, tá? E o que elas são? São as causas que isoladamente acarretam a concretização do meu evento topo. Então, essa é a primeira premissa. A minha ameaça tem que levar ao evento topo, tá, pessoal? E elas não podem ser falhas de barreira de segurança. Tá? E é importante que elas sejam claras e específicas. Dá um exemplo? Vamos dar exemplo. Uma sobrepressão num vaso A, num vaso V123101, dando exemplo. Né? Ventos acima de 40 milhas por hora, dependendo do seu evento topo, por exemplo, o evento topo de condições ali, né, de queda de carga, por exemplo, né, das operações do guindaste, o vento forte é uma ameaça considerável, né, essa questão, excesso de um abastecimento, né, de um tanque P, um tanque TQ 523101, tipo, você tem que, na ameaça, descrever o que está ocorrendo e, assim, aproximadamente um local ou um limite, aquele contorno. Isso é importante para a ameaça. Por quê? Eu tenho que garantir que as minhas barreiras preventivas sejam coerentes com aquela ameaça. Então, quanto mais eu invisto em deixar a descrição da minha ameaça clara e específica, mais fácil fica fazer esse cheque, se de fato aquelas barreiras estão me ajudando para aquela ameaça. E barreira? Já que a gente está falando tanto em barreira, né, e a gente fala tanto em barreira e outras técnicas de risco também, né? De análise de risco também, perdão. São medidas defensivas implantadas para ou prevenir que a ameaça leve a evento topo, tá? Ou, no caso da barreira mitigadora, impedir ou reduzir ou mitigar que o evento topo gere as consequências indesejáveis. E o que é muito importante para a barreira, pessoal? Ela ser efetiva. Né? Não adianta eu colocar uma barreira ali que não está exercendo nenhum papel. Né? Elas serem auditáveis, ou seja, eu poder acompanhar como é que está a performance daquela barreira, eu poder verificar como está o controle dos fatores, né, de degradação para evitar que aquela barreira tenha sua efetividade reduzida. Tá? E independente, né? Então, a ação, né, de uma barreira, a gente tem que ter barreiras que não, uma só, falha ali não acabe, né, degradando todas a ação de todas elas, né, simultaneamente. Tá? Uma coisa muito bacana, e aqui que eu falei que do bow tie não tem cachorro com 2 donos, né? As barreiras têm que ter um responsável pela gestão delas. Tá? E o livro também, o CPS nos orienta que a gente represente na sequência de tempo que essas barreiras são acionáveis. Tá? Aqui vem uma parte gráfica que eu acho que é muito bacana para explicar essa anatomia do evento. Tá? Então, a gente tem uma situação que a gente estava normal, ou seja, a planta estava de processo, estava toda funcionando, e, de repente, a gente teve uma causa iniciatória, né? A gente teve uma ameaça que se concretizou. Tá? As barreiras preventivas agiram, só que, infelizmente, não foi possível, né, ali, de fato, prevenir, e houve o evento topo, houve a perda de contenção,
por exemplo, né, que é o principal exemplo de perda de contenção quando a gente está falando em plantas de processo. As barreiras mitigadoras já estão agindo no cenário de conter aquela situação de emergência, né? E se, infelizmente, elas não conseguirem atuar na sua plenitude, a gente leva uma concretização daquela consequência que a gente queria evitar. E barreiras? Bem, barreira, pessoal, é um assunto super extenso, tá? Então, aqui eu quis trazer apenas realmente até por questões, né, do tempo, bem uma pitada, tá? Aqui, nesse slide, a gente vê uma proposta, né, de barreiras, que é da IEC, então, a gente começaria por alguns de vocês podem ter visto esse slide como se fossem camadas como se fosse um ovo dentro de um outro ovo, um retângulo dentro de outro retângulo, é bem comum também, tá? Então, a gente tem barreiras preventivas, pensando em planta de processo, a sua própria contenção primária, o próprio projeto daquele processo, com especificações de materiais adequados, com a classe de pressão adequada, tá? Segundo, a gente tem o controle automático de processo, por exemplo, um PIT que vai atuar numa determinada válvula, né, de pressão. Depois, a gente tem uma situação de alarme crítico e intervenção humana, então, um determinado alarme que gere uma ação do meu operador. Uma camada 4, tendo de baixo para cima, tá, pessoal? Que, na ordem daquelas são demandadas, que gere um intertravamento de segurança, então, por exemplo, uma malha de nível que gere um automatismo de fechamento de um conjunto de válvulas, de paradas de bomba, de N ações ali dentro da minha planta. Dispositivos de alívio, que são aqueles responsáveis por tentar aliviar, né, aquela sobrepressão e evitar que a gente chegue ao cenário de perda de contenção. E, a partir daí, já se atuam as barreiras mitigadoras. Então, o sistema de detecção, né, sensores de fogo e gás, resposta de emergência à planta. Aqui a gente está usando sempre, né, exemplos, né, do offshore, então, as válvulas de isolamento de inventário agindo, né, os planos de resposta à emergência e os sistemas de combate a incêndio também ali tentando resfriar a estrutura, tentando auxiliar no combate àquela situação emergencial. E o 9, que é a última etapa, que seria a evacuação, resgate e abandono da nossa unidade. Que aí tem os equipamentos de salvagem, né, Valeria, acho que é o mais clássico, o mais conhecido de todos, o guindaste, no caso que seja necessário um transbordo, né, de pessoa por guindaste, e o heliponto, no caso de um abandono ali por helicóptero, né? Então, são algumas situações. E fatores de degradação, já que a gente está comentando, e esse é justamente uma das cerejas que o Boltai traz. A degradação é o fator que leva à fragilização dessas barreiras, tá, pessoal? E tudo aquilo que pode reduzir a robustez do meu sistema. Não pode ser simplesmente a negação da barreira. Então, eu tenho ali uma válvula de alívio, então o fator de degradação é não ter a válvula. Não, não pode. Mas eu posso ter, por exemplo, uma má calibração dessa válvula como fator de degradação. Naquela camada L3, que a gente falou de um alarme com intervenção humana, eu posso ter, por exemplo, um fator de degradação do meu funcionário não ser treinado num padrão crítico, que era importante para responder aquele alarme. Na camada L4 de intertravamento, a gente pode ter uma situação da minha malha de intertravamento estar inibida. Então, ela não desempenha os automatismos pela qual ela foi projetada, né? E o último passo do Boltai é a gente alocar os controles dos fatores de degradação, tá, pessoal? Então, quais são esses fatores, né? Esses fatores, esses controles tentam evitar que o fator de degradação faça o seu papel, que é degradar a barreira, né? Então, elas tentam evitar isso. Mais uma vez, a gente tem que ter responsável por essa gestão de controle. Esse controle tem que ser confiável,
ter uma sistemática de acompanhamento, tá? E vamos dar alguns exemplos dele. A gente estava falando da resposta à emergência. Poxa, a minha unidade executar exercícios de simulado de emergência. A gente falou do sistema de combate, né, a incêndio. Pô, como é que está a questão do teste funcional da minha válvula automática de sistema de dilúvio? Ela está performando na vazão adequada? Minhas válvulas estão alocadas realmente nos pontos corretos ali para estar executando o seu papel na minha planta, né? E outro exemplo de controle, a gente comentou ali de uma das camadas mitigadoras justamente de válvulas, né, de SDD, por exemplo. Como é que está o teste de estanqueidade dessas válvulas, né, shutdown válvulas ou válvulas de isolamento unitário? Como é que está esse acompanhamento? Então, aqui a gente está dando alguns exemplos de controles, tá? Aqui eu queria comentar muito com vocês, eu já conversei com o professor Paulo, eu adoro esse livro, tem publicação minha no LinkedIn sobre ele, tá? Até para seja para o professor Paulo uma oportunidade que a gente teve de elaborar um e-book, né? Eu e outros colegas da Petrobras, principalmente a Flavinha, e fizemos um e-book explicando como elaborar um workshop, né, de bolt-tie baseado em bastante coisa que o livro menciona. E ele no meu entendimento, e no entendimento de muitos especialistas de bolt-tie, pessoal, a literatura-chave, estado da arte sobre bolt-tie agora, tá? A gente tem cases de bolt-tie, até comentei com o professor Paulo aqui antes da apresentação, sobre toda essa questão do Covid, a gente tem artigo de bolt-tie com outras técnicas de análise de risco, temos também. O que esse livro trouxe do CCPS, esse bolt-tie Risk Management, trouxe de tão interessante para nós, foi um nivelamento de conceitos, tá, pessoal? Ele é um livro novo, é um livro de 2018, e ele ajudou muito a pacificar alguns conceitos em bolt-tie. Então, quem estudou bolt-tie alguns anos atrás, vai perceber que muitas vezes a literatura divergia em alguns conceitos. Então, esse livro ajudou muito a unificar entendimentos, a colocar exemplos. O livro é cheio de exemplos de aplicações boas e aplicações não tão boas, por exemplo, na definição de barreiras, na definição de ameaças, na definição de eventos topo. Infelizmente, ele só está disponibilizado em língua inglesa, tá? Ele ainda não foi traduzido para o português, mas ele ajuda e muito no entendimento do tema, tá, pessoal? E ele foi a base de todo o material gerado. Sempre que eu falo desse assunto, ele é a literatura-chave que eu uso, tá, pessoal? É a referência que eu mais, sim, indico. Deixa eu, passar aqui para vocês. Passei aqui. Tá? E quero ouvir as perguntas, dúvidas, estamos aqui para isso. Jaléo fez aqui algumas perguntas, deixa eu começar aqui ler aqui pela pergunta do Jaléo. Jaléo fez uma pergunta. Em uma plataforma offshore que vai para uma parada técnica planejada no estaleiro, e lá são instalados novos geradores que farão parte da planta e são considerados elementos críticos da segurança operacional. Sendo assim, o gerenciamento da empresa terá que atualizar a análise de risco geral da unidade offshore ou uma gestão de mudanças já seria suficiente? Bem, vamos lá. Responder aqui a pergunta do Jaléo. Se a gente está colocando geradores novos, sem dúvida a gestão de mudança se faz necessária, tá, Jaléo? Isso aí já é todo pacificado. Se esses geradores, tá, se eu tenho, por exemplo, se o meu sistema de geração está explicitado na sua análise de risco geral, e aquilo for algo que impactar muitos cenários, acho que vale a pena analisar a inserção e atualização da sua análise de risco geral, sim. Tá? Se é uma coisa mais assim, localizada, e você quiser fazer a gestão de mudança e incorporar essa gestão de mudança na sua análise de risco quinquenal, por exemplo, daqui a algum tempo, fazer essa incorporação,
tudo tiver devidamente documentado, ok também. Acho que varia muito do caso a caso. Sem dúvida, se esses geradores forem geradores de emergência, vale a pena eles serem monitorados no voltare, tá? Eles estarem ali compondo as barreiras, né, de mitigadoras e ter acompanhamento para elas, tá? Respondendo aqui a pergunta dele. Ok, Cláudia, ótimo. Pessoal, dúvidas? Olha aí, é consultoria grátis, viu? A Alessandro perguntou aqui da questão das confiabilidades das barreiras de voltare para o cenário atual de Covid. Então, pessoal, eu tenho algumas referências do CCPS, de outros trabalhos que usaram, né, o voltare para falar sobre essa questão de barreiras de Covid. Posso separar, passar para o professor Paulo, para estar distribuindo para vocês. Mas não me envolvi assim, diretamente na confecção de nenhum cenário de voltare relacionado à parte de Covid, nem a confiabilidade da questão das barreiras. Tá? Então, posso passar essas referências, até para vocês verem como foi a metodologia que eles adotaram, tá? E delas, e para ter mais referências. Tá bom, Alessandro? Pronto, Cláudia. Show. Olha aí, fechamos aí 19 horas. Ah, que bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Professor Paulo, muito obrigada pelo convite. Olha, já existe outro feito, viu, Cláudia? É uma honra mesmo, é um carinho. Eu adoro ter a oportunidade de falar com as universidades, é sempre um privilégio para mim. Acho que essa junção da universidade e da indústria é um fator super importante para a gente alavancar a área de tecnologia no nosso país. Tá? Desejo a todos uma carreira maravilhosa, com muitas realizações. Desejo muito sucesso ao programa, professor Paulo, e a todos que estão aqui nos ouvindo. E no que precisarem, por gentileza, encontro-me à disposição. Aos colegas que não são do programa, vieram pelo link aqui do LinkedIn, Jaléus, pessoal, muito obrigada pela participação. É um prazer estar com vocês. E no que precisar, professor Paulo, conte comigo. Parabéns por essa iniciativa de estar ajudando os nossos alunos, estar alavancando as questões de pesquisa no nosso país. Cláudia, nós só temos a agradecer. Infelizmente, não estamos presentes, né? Mas virtualmente, aí uma salva de palmas para você e estamos aí à disposição também.